Fala galera, aqui temos também maratona de protozooses, isso mesmo, doenças causadas por protozoários, como doença de Chagas e malária, por exemplo. Bora pra aula então? Ó, você já sabe, hein? Aqui é aula mesmo, não é só dicasinha curtinha pra você lembrar de alguma coisa não, é aula. Vamos ver conteúdo aqui pesado, então pega sua caneta, o seu caderno aí, faça suas anotações e vamos que vamos. Temos aula todos os dias aqui no canal do Senhor Biologia, a partir das 7 horas da noite. Bora pra aula! Vamos entrar agora em protozooses. Então você faz um título bem bonito, bem caprichado no seu caderno aí, porque esse é um assunto muito importante. O que são protozooses? E aí, aquela mesma máxima que a gente sempre dizia nas doenças, tempão que a gente fala das doenças, né? Vocês têm que lembrar aqui, ó. Você tem que lembrar o conceito de agente etiológico. O que é o agente etiológico? É o próprio causador da doença. Você tem que lembrar do conceito de vetor. O que é o vetor? É aquele que espalha a doença, que transmite a doença. Você tem que lembrar dos conceitos de xênico. O que é o ciclo direto monoxênico? É aquele que você pega a doença da pessoa doente. Ou seja, não existe a figura do vetor. Eu estou doente, estou com gripe, você pega gripe de mim. Isso é um ciclo direto monoxênico, só que no caso é vírus. Existe também heteroxênico, ciclo indireto, heteroxênico. Tudo bem, galera? O que é o ciclo heteroxênico? Que é indireto, que existe a figura do vetor. Eu estou doente, eu não pego da pessoa doente. Por exemplo, a pessoa está com dengue. Ah, eu não vou lá visitar a pessoa não, senão eu vou pegar a dengue dela. Você não pega a dengue dela. Dengue é vírus também, né? Você não pega dengue dela, você pega dengue se um mosquito contaminado pelo vírus vier e picar você. Aí você pega dengue, beleza? É um ciclo, a dengue então é um ciclo indireto, heteroxênico, e a gripe é um ciclo direto, um ciclo monoxênico, beleza? Então esses termos aqui e mais alguns, como por exemplo, o termo profilaxia é muito importante quando se estuda a doença. O que é profilaxia? São as maneiras e as formas de eu prevenir contra a doença. O que eu posso fazer para evitar a contaminação pela doença, beleza? Então, esse é um ponto-chave que você tem que saber sobre as doenças provocadas por protozoário. E como que eu sei a profilaxia? Como que é uma forma importante de eu saber profilaxia? Conhecendo a transmissão. Como que eu pego essa doença? Você tem que ver direitinho como que você pega essa doença. E aí, sabendo isso, você desenvolve a sua profilaxia. O que é um ponto extremamente importante também? Deixa eu escrever do lado de cá. Doença é conhecer o ciclo da doença. Por exemplo, quando a gente fala de malária, que é uma doença provocada por protozoário, nós temos que conhecer o ciclo da doença. Como que a doença ocorre em nós, como que o parasita transita em nós, como que esse parasita transita no mosquito que causa a nossa doença. Tudo isso aí são termos que a gente tem que nós temos que saber, beleza? Então, ó, agente etiológico, vetor, ciclo direto monoxênico, ciclo indireto heteroxênico, profilaxia e ciclo da doença. Tudo isso aqui dentro das doenças causadas por protozoário, que a gente chama de modo geral de protozoose. E aí nós vamos estudar de maneira da seguinte maneira. Nós vamos compartimentalizar as doenças. Nós vamos estudar, por exemplo, doenças causadas por as doenças causadas por Zoomastigófora, ou seja, são aqueles protozoários que pertencem ao grupo do Zoomastigófora, são os flagelados. Quais são aqueles que causam doença? Aí nós vamos ver a tricomoníase, nós vamos ver a leishmaniose, nós vamos ver a doença de Chagas. São importantíssimas doenças que afetam muita gente no Brasil e no mundo, causadas por protozoários Zoomastigófora. Aí nós vamos ver as doenças causadas por protozoários sarcodíneos. Aí são poucas, temos só a amebíase. Doenças provocadas por protozoários apicomplexas. São poucas também, mas tem uma extremamente importante, que é uma das que mais cai em prova, que é a malária. E aí nós vamos então compartimentalizar as doenças nesse sentido aqui, seguindo a sequência do seu livro. Mas eu vou mostrar para você uma apresentação em PowerPoint no computador, que eu vou compartilhar com vocês,
cada uma das doenças, cada uma das características. Então, ó, esse material eu vou mandar para vocês depois, vocês me cobram ele aí, mas fiquem atentos para fazer todas as anotações importantes necessárias, tá bom? Sobre protozooses, sobre protozoário, esse é o ponto mais importante, esse é o assunto mais importante, as protozooses, beleza? Mas, para não ficar muito picado, falta pouco tempo para a aula acabar aqui, para completar os 20 minutos, eu vou deixar para começar exatamente as doenças lá na próxima aula, beleza? Jóia. Então, galera, até mais, tchau! Valeu, galera! Lembrando que nós temos aula agora todo dia. Se inscreva se não se inscreveu ainda, hein? Senão você vai esquecer.